Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, a aula será sobre o que fazer quem a vida se tornou muito difícil para ele. Tradução e resumo da aula do Sheikh Muhammad Mukhtar al-Shanqiti, rahimahullahu ta'ala. Um homem perguntou ao Sheikh Muhammad Mukhtar al-Shanqiti o que fazer quem a vida se tornou muito difícil para ele. As coisas apertaram para ele, e os amigos se afastaram, e as dívidas tomaram conta dele, e ele não encontra uma saída senão chorar. Respondeu o Sheikh: peço a Allah, o Magnífico, dono do magnífico trono, que nos livre das preocupações, das nossas agonias, e que Allah faça para cada preocupação nossa uma saída. Que Allah nos dê o bem-estar depois de toda a adversidade. Ó Allah, acabe com nossas dívidas. Ó Allah, acabe com nossas dívidas. Ó Allah, acabe com nossas dívidas. E ó Allah, nos tire da pobreza. Ó irmão, por Allah, não é o choro que vai adiantar algo que Allah atrasou, ou atrasar o que Allah adiantou. O choro não te traz nada. O que você tem a fazer é confiar em Allah e pensar o melhor sobre Allah. Pois se você pensar bem sobre Allah, Allah terá um bom pensamento sobre você. Não se desespere da ajuda de Allah, não se desespere da misericórdia de Allah, porém você deve confiar no vivente, subsistente, e confie no mais misericordioso entre os misericordiosos. E peço a Allah para que te agracie com a ajuda, o sucesso, com o pagamento das dívidas, e que Allah abra para você as portas que te levam à saída dos problemas. Um dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrou na mesquita e encontrou Abu Umamah. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou: o que te fez sentar na mesquita em um horário que não é da oração? Respondeu ele: ó mensageiro de Allah, preocupações tomaram conta de mim e eu estou afogado em dívidas. Então disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: você não quer que eu te indique palavras que, se você falá-las, Allah te libertará das preocupações e acabará com as suas dívidas? Abu Umama disse: sim, ó mensageiro de Allah. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: diga: ó Allah, eu busco proteção em ti contra a preocupação e a tristeza, a fraqueza, a preguiça, a mesquinhez, a covardia, a contração de dívidas e a humilhação dos homens. Este hadith está no Bukhari. Estas são palavras boas, abençoadas, e uma súplica atendida por Allah com a vontade dele, Todo-Poderoso. Então não há um servo de Allah que fala estas palavras, crente nelas, crente de seu significado, sem que Allah tenha aliviado para a pessoa a situação difícil que ela se encontra, ou ter dado uma saída a ela. Disse Abu Umama: eu disse estas palavras, então Allah me livrou das preocupações e acabou com as minhas dívidas. Analisando agora o du'a: ó Allah, peço proteção a ti. Allahumma inni a'udhu bika min al-ham. Al-ham é tudo aquilo que você carregará. O al-hazan é tudo aquilo que aconteceu com você. Então esta súplica junta duas coisas: a preocupação que já aconteceu e o que vai acontecer. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ajuda a pedir proteção a Allah. Allahumma a'udhu bika min al-ham. Peço proteção a ti da preocupação, pois o ser humano é fraco. A vida se torna difícil ao ser humano. Ele não sai de uma preocupação sem cair em outra. E ele não se salva de uma dor, aflição, sem que ele seja atingido por outra aflição. Disse Allah, louvado seja, na Suratul Balad, número 90, versículo 4: certamente nós criamos o homem em aflição, dificuldade. Porém as preocupações e angústias não são tiradas a não ser pelo vivente, ou subsistente, que não é tomado por sonolência e nem por sono. Jamais cai em sonolência e sono.
Ó irmão, por Allah, Allah quis o melhor para você, se Ele fez você passar por provação e te inspirou para que tivesse paciência sobre a adversidade. Allah quis o melhor para você, se Ele fez você passar provação, então seu coração se abriu para o seu protetor. Allah quis o melhor para você, se você deixar Allah na sua mente e você direcionar a Ele suas tristezas e expressar seu desconforto com suas preocupações, suas agonias. E sua língua, na extrema necessidade, quando não há mais saída, diz: ó Allah, a quem você me confia, a um parente, então ele corta a relação entre mim e ele, ou um estranho, e ele olhará furioso para mim, ou a um inimigo que você deu poder sobre mim. E a sua língua, de novo, na total necessidade e sinceridade, ainda diz: não é ele que atende o desesperado quando implora e os liberta do mal? Direciono a você o que me deixa desconfortável. Ó Allah, que livrou Ayub daquilo que o prejudicava e tirou a preocupação de Dhannun e tirou a preocupação de seus servos e removeu deles a adversidade. Afaste a minha preocupação de mim, ó Allah, e tire minha angústia, e não me torne dos mais miseráveis, infelizes servos para você. Ó Allah, não me proíba do melhor que você tem pelo mal que eu tenho. Faça bastante súplicas a Allah, humilhe-se para Ele, pois Wallahi, Wallahi, Ele é mais misericordioso com você do que você próprio. E se você falar essas palavras com a certeza plena e confiança em Allah, Allah não fará com que você tenha insucesso. O servo de Allah, quando suplica a Allah, procura refúgio nele e se direciona a Ele, e se ele for sincero na sua súplica e ao se direcionar a Allah, as portas do céu se abrem. Isso se o servo de Allah pedir de coração, com sinceridade. E o ser humano também é cercado por doenças, dores no corpo, entre outras coisas. Então, os médicos o frustraram com más notícias e as adversidades ficaram ainda maiores. Ou a sua adversidade cresceu quando viu seu filho. Toda vez que os vê, cresce a sua preocupação, pois teme deixá-los e o que farão depois que você estiver muito doente. E sua angústia o faz chorar e o deixa triste e perturbado. Se o servo de Allah chegar a este estado e se direcionar ao grandioso, o Altíssimo, com sinceridade e confiança em Allah, então este é o objetivo da adversidade. O objetivo da adversidade é você fugir para Allah, correr para Allah. O objetivo é você falar para Allah tudo o que te deixa desconfortável e se direcionar a Ele Todo-Poderoso e se lembrar da grandeza de Allah. Se as suas dívidas se tornarem grandes, então lembre que Allah Todo-Poderoso é maior que sua dívida e maior do que todas as coisas. E se sua preocupação se tornar grande com seus filhos, sua esposa e sua família, então lembre que Allah te ouve e que Allah te vê e que Allah é o tolerante e Allah é o misericordioso. Então diga: ó Allah, você vê minha situação e sabe da minha fraqueza e sabe da minha pobreza. Ó meu Senhor, a ti me direcionei e a você eu falei o que me desconfortava. Pedi ajuda a você e confiei em você e confiei meus assuntos a você e coloco toda a minha confiança em você e eu crio em você e me submeti a você. Se você falar estas palavras, as portas do céu se abrirão, e se você se expor abertamente com estas súplicas, então você está adequado para ter suas angústias livradas e a facilitação das suas preocupações. Se Allah decretou, permitiu isso a você, um conforto, um alívio, ele vem de onde você não espera. E se a terra parecer se estreitar ao servo de Allah, por mais ampla que seja, principalmente se as pessoas te traírem, principalmente se alguém próximo ou alguém que te ama te deixar, e principalmente alguém que você considera e ele te traiu, e se você espera por alguém depois de Allah, e este alguém que você esperava te humilhou, te degradou, então
Quando acontecem estas coisas com você, você deve saber que Allah quer que você se direcione a Ele. As pessoas mais felizes na vida são aquelas que direcionam seus rostos a Allah. As pessoas mais felizes são aquelas que entregam o seu coração a Allah. E quem é melhor na religião do que aquele que se submete a Allah e é uma pessoa que faz boas ações? Tem certeza de que a saída vem de Allah. Se as pessoas te humilharem, você sabe que nas mãos delas não está a honra nem a humilhação. E se as pessoas te humilharem enquanto você pede ajuda, então saiba que elas não têm o poder de beneficiar ou causar mal a si próprios, nem são donos da vida, nem da morte, nem do dia da ressurreição. E se a adversidade se intensificar sobre você, e se o seu cansaço físico e mental se tornar grande por causa da sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus amigos ou parentes, e se a agressão das pessoas se tornar grande sobre você e a humilhação deles sobre você se tornar grande, saiba que você tem um Senhor que não te desaponta, não te frustra. E saiba que você tem um Senhor que acaba com aquilo que você disse que te deixa desconfortável. E você tem um Senhor que ouve tudo que é secreto e o que está oculto. E você tem um Senhor que tem misericórdia de você e te ama. E Ele gosta que você o chame e que você se direcione a Ele e suplique a Ele. Disse Allah na Surah An-Naml, número 27, versículo 62. E quem atende desesperado quando implora a Ele e remove o mal e designa a vocês sucessores na terra, há alguma divindade com Allah? Quão pouco vocês se recordam. E Allah lembra no Alcorão Sagrado sobre a adversidade que Ayub passou. Disse Allah, louvado seja, na Surah Al-Anbiya, número 21, versículo 83. E lembre de Ayub, quando ele invocou o seu Senhor, dizendo: em verdade, a adversidade tem me açoitado, porém, tu és o mais misericordioso dos misericordiosos. Ayub, que a paz de Allah esteja com ele, invocou a Allah, pois o seu desconforto ficou muito grande. A adversidade e o mal sobre ele estava muito grande. Então, ele invocou a Allah pelos seus nomes e suas características superiores. Disse ele: a adversidade tem me açoitado, porém, tu és o mais misericordioso dos misericordiosos. Depois Allah diz no versículo seguinte: então nós, Allah, o atendemos e o libertamos do mal que o afligia. E nós restauramos a família dele para ele, e acrescentamos a ele desta família igual que ele tinha, de filhos, por causa da nossa misericórdia e como lembrança aos adoradores. Os sábios dizem que esta lembrança é que Ayub, que a paz de Allah esteja com ele, suplicou a Allah com confiança nele, com a certeza em Allah. E portanto, Allah atende todo aquele que foi atingido por uma adversidade e suplicou a Allah com confiança, com certeza em Allah. Esta lembrança é para que você se lembre em todas as adversidades, em toda a angústia, em todos os problemas financeiros, familiares. Você está confortável na sua vida, e você tem saúde, você tem o sustento do dia a dia, e você não estava em adversidade. De repente você é atingido por calamidade, e você ficou exausto, e as dívidas vieram de todos os lugares, e você amanheceu depois de ter uma vida confortável em um aperto e em dificuldade. Então o filho e a filha reclamam, e você fica preocupado, angustiado e agoniado. Vem para você as cobranças e a preocupação com as dívidas, a angústia, e você se sente imoral. Então a terra parece mais apertada mesmo ela sendo extensa, e ela não se torna extensa de novo, senão com a sua certeza em Allah, que Ele é o mais misericordioso com você do que você próprio. Ó você, se você for sincero com Allah, Allah vai confirmar a sua súplica, vai aprová-la. Quem é que pediu pelas portas da misericórdia de Allah e Ele rejeitou? Quem é que foi sincero com Allah e Ele o desapontou, frustrou? Ninguém. Allah se absteve de fazer isso com seu servo sincero. Quando nós pedimos para Allah com sinceridade, não encontramos Ele senão tolerante,
misericordioso, generoso, grandioso. Ele abre as portas da saída, do alívio, por onde você não espera. E não há um servo de Allah que suplique a ele na angústia e for verdadeiro com seu Senhor, sem que ele te dê as melhores coisas. Se Allah sabe que esta angústia será livrada, então quando você suplica com sinceridade a Allah, ele te livra dela rapidamente. E se Allah sabe que esta angústia demorará para ser livrada, então Allah te agracia com a certeza nele, com a fé nele e a submissão a ele, de forma que a adversidade se torna dádiva e felicidade. Que Allah faça com que sejamos destas pessoas. Se você tiver aceito Allah no seu coração e você o chamou com sinceridade e com confiança nele, ele te livra da sua aflição ou te dá paciência e certeza em Allah até que a aflição se torne misericórdia e seu nível se eleva perante Allah. Sua recompensa é aumentada e seus pecados perdoados e sua dívida finalizada e sua preocupação e tristeza afastadas. E por isso que na adversidade, na situação difícil, na fraqueza, vem a felicidade. Por poder suplicar a Allah sozinho, em silêncio, não há nada comparado a esta felicidade. Como são felizes estes momentos, como são felizes estes tempos bons que você passa fazendo esta adoração abençoada, em que você se direciona a Allah e você fala para Ele das suas tristezas e fala do que te deixa desconfortável e você fala para Ele das suas tristezas, do que te deixa angustiado e fala para Ele o que te aflige, o que você tem de preocupação e angústia. Então você suplica a Ele, confia os seus problemas a Ele e você tem a certeza absoluta nele. As pessoas mais felizes são aquelas que falam dos seus problemas, desconfortos para Allah. As pessoas mais felizes são aquelas que tornaram a sua certeza em Allah e não nas pessoas. Imagina se uma pessoa gosta da outra e veio uma delas reclamar das suas dívidas para essa pessoa que ela gosta. Então esta pessoa diz: vou conversar com tal pessoa rica para que ela quite as suas dívidas agora. E ele sendo verdadeiro nas palavras dele. E esta dívida que o rico vai quitar não é nada para ele. E você sabe que a sua necessidade será suprida. Como será a sua certeza de que sua dívida será resolvida e a sua angústia aliviada? Imagine então o dono do universo, que nas mãos dele está a riqueza dos céus e da terra, o generoso. Ó Allah, nós direcionamos a nossa pobreza a você e a riqueza é de você. Tenha certeza em Allah. Quando as pessoas te abandonarem, é uma dádiva de Allah. Allah quer que você se direcione a Ele. O desamparado é aquele que abandona Allah para se direcionar a outro que não seja Allah. O desamparado é aquele que se liga às pessoas e ele sente que tudo o que ele sofre de angústia, de coisas ruins, ou quando passa por dificuldade, ele vai até fulano de tal ou fulano de tal para que ele resolva o problema dele. Porém, você bate na porta das pessoas e elas não abrem para você. E você pede para as pessoas e elas não te dão. E você vai até as pessoas e elas te humilham, às vezes te xingam e fazem você passar vergonha. E como você sabe que esta adversidade não é para que você busque mais a Allah? Não ocorre preocupação e tristeza sem que tenha socorro. As pessoas mais felizes são aquelas que falam: ó meu Senhor, ó Allah, e Allah atende às súplicas delas. Juro por Allah que a felicidade não está na riqueza. Se fosse assim, a pessoa mais feliz seria Qarun, que tinha uma riqueza enorme, e Allah fez com que a terra o engolisse, juntamente com a sua casa. O dinheiro não traz felicidade, não é também felicidade se você pede dinheiro às pessoas e elas te dão, ou se você ir até tal pessoa e ela facilita a sua situação. A felicidade está em quando você pede, ó Allah, e abrem-se as portas do céu. E se você disser, ó meu Senhor, e você falar sobre seus problemas, aflições, Allah escuta a sua súplica, e Allah te livra de suas aflições.
Há pessoas que as adversidades se tornam grandes para ela e aumentam seus problemas, e ele conhece tal pessoa e ele não fala nada para Allah sobre suas preocupações e aflições. Há outras pessoas que têm a facilidade para falar com uma pessoa rica, com poder, influente. Então ele diz: tenho vergonha de Allah que ele me veja eu pedindo para outro que não seja ele. Então esta pessoa aceitou a Allah e confiou as suas necessidades a Allah e se ligou a Allah e foi sincero com Allah. Então Allah, do lugar mais alto do céu, deu a felicidade e a saída para este servo. Você já viu o seu Senhor frustrar alguém que foi sincero com ele na adoração? Não, juro por Allah, não mesmo. As pessoas mais felizes são aquelas que, quando acontece uma adversidade, dizem: eu sou o negligente, eu sou o pecador, eu sou o que insultou, o que causou mal, eu não agradeci a Allah pelas dádivas que Ele me deu. Eu que fui negligente, meu Senhor, não recordei de Ti o quanto eu tinha que recordar, e não Te agradeci o quanto eu tinha que Te agradecer. Então a pessoa volta para Allah pedindo perdão. Se arrepende, então aquilo que o sufocava começa a se estender e o pedido de perdão é misericórdia, fazer embora a tristeza e preocupação. As pessoas mais felizes são aquelas que souberam de Allah nas adversidades. E as pessoas, se forem cercadas pelas preocupações e aflições e sua dívida cresce, não aumenta senão a ligação com outras pessoas, e que Allah nos proteja disso, e não aumenta senão o direcionamento para as pessoas, então estas são as pessoas desamparadas. Te aconselho a confiar em Allah, ter certeza nele e pensar o melhor sobre Allah e pedir bastante perdão e saber o que aconteceu de adversidade com você foi por causa dos pecados. Então você passa a odiar o Shaitan, o Satanás, e começa a pedir perdão a Allah e pensa com você mesmo: se você injustiçou alguém, injustiçou algum muçulmano, você pegou dinheiro de alguém injustamente, você feriu a honra de alguém, xingou alguém, falou mal de alguém pelas costas, então você começa a resolver as injustiças que você fez. Quem fizer isso, a adversidade se torna boa para ele. Isto é o que te aconselho: ser sincero com Allah e se direcionar para o que melhora a sua relação com Allah, louvado seja. E você deve preservar fortemente a certeza em Allah, de que Ele tem a saída para as preocupações e dificuldades. Como disse Allah, louvado seja, certamente com a dificuldade vem a facilidade. Allah não desceu sobre o crente uma dificuldade sem que Ele concedesse duas facilidades para esta dificuldade. Tenha certeza em Allah e saiba que se você tiver medo do futuro e o mal que tem no futuro, se o seu eu interior pensar desta forma, saiba que é o Shaitan, Satanás sussurrando no seu peito. E o Shaitan te ameaça com a pobreza. O Shaitan só te traz coisas ruins. Então fique com Allah. Então seja sincero com Allah, pedindo perdão e se arrependendo. E tenha certeza que Allah te dará a saída. E faça por onde. Não fique sentado, vá atrás dos motivos que te levam a sair do problema. E pense o melhor sobre Allah, que Allah vai te libertar das adversidades com as súplicas que você faz a Ele. E faça estas súplicas nos melhores horários, nos horários da oração, entre o adhan e a iqama, os chamamentos da oração, na prostração e no final da noite antes do fajr, da oração da manhã. E fazer também as súplicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos indicou, como o hadith que fala sobre a quitação das dívidas, o hadith que falamos no começo da aula, narrado por Abu Umama. O Sheikh lembra de um homem que falou sobre o problema dele com as dívidas. Então o Sheikh lembrou para esta pessoa o hadith de Abu Umama. Então o homem entrou em contato com o Sheikh em 3 dias. E ele não era uma pessoa rica. Ele disse para o Sheikh: juro por Allah, eu não fiquei um dia sem que as portas da saída, da facilidade se abrissem para mim. E eu quitei minha dívida que era de 1 milhão em 2 dias. E este homem não era um homem muito religioso. Porém, quando veio a adversidade, ele foi sincero com Allah. Quando o Sheikh falou
para ele que esta súplica quitava as dívidas e mostrou para ele, conforme o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não teve dúvida e teve certeza que Allah o ajudaria, e ele foi sincero com Allah. Portanto, aquele que for sincero com Allah, Allah valida sua súplica, aceita sua súplica. Não pense que algo é grande para Allah. Allahu Akbar. Allah é maior que tudo e todos. Então, Allahu Akbar sobre toda preocupação, tristeza, angústia que há entre nós e o encontro de Allah, para que encontremos Allah e Ele esteja satisfeito conosco. Ó Allah, nos livre das nossas preocupações e tire de nós a tristeza e angústia. Ó Allah, faça de cada preocupação nossa uma saída e cada adversidade um bem-estar. Nós pedimos o socorro a Ti, então nos socorra, e peço ajuda a Você, então nos ajude. Ó Allah, não nos abandone. Ó Allah, não nos abandone. Ó Allah, não nos abandone. Ó Allah, abençoe a nossa riqueza, e abençoe o nosso dinheiro, e abençoe nossos filhos, e nos abençoe em tudo o que Você nos agraciou. Ó Allah, peço que Você traga as coisas boas em todos os nossos assuntos, antecipadamente ou posteriormente, o que sabemos e não sabemos. Ó Allah, eu reclamo da minha pobreza a Ti, então nos enriqueça com a Sua extensa dádiva. Ó Allah, quite nossas dívidas e nos livre da pobreza. Ó Allah, quite nossas dívidas e nos livre da pobreza, e faça do que Você nos agraciou uma ajuda para Te obedecer, para Te amar e para ter a Sua satisfação. Ó vivente, ó subsistente. Ó Allah, nos perdoe nossos pais, nossos filhos, nossos sheiks e quem gosta de nós pela Sua causa. Ó Allah, perdoe a todos nós. Ó Allah, tenha misericórdia de nós, de forma que esta misericórdia nos perdoe de nossos pecados e nos livre de nossas aflições e nos deixe firmes no Seu caminho. E que Sua misericórdia abra para nós as portas das Suas dádivas. Ó misericordioso dos misericordiadores, ó tolerante, ó perdoador, ó generoso. E nos deixe com esta misericórdia no lugar mais alto do paraíso. Ó vivente, ó subsistente, não há divindade além de Você. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.